Olá galera, tudo bem com vocês? É muito bom vê-los por aqui novamente. E hoje nós iremos falar aqui sobre um tema super importante, que é a questão quilombola e a educação. Bom, gente, essa questão da demarcação das terras quilombolas e a conquista de direitos por essa população, essas questões vêm sendo discutidas desde do meio para o final do século XX. Isso porque durante a ditadura civil-militar, a questão da tomada de terras pelo governo para exploração de recursos naturais, para proporcionar diversas obras, para sanar a questão aí do milagre econômico, ela foi muito presente e por isso logo depois essa discussão ficou muito em voga e também durante aí o final dessa ditadura. E um dos marcos na conquista desses direitos foi a Constituição de 88, que ela foi uma Constituição muito mais participativa e ela ali instituiu legalmente a demarcação das terras quilombolas e a demarcação das terras indígenas. Porém, os pressupostos que fizeram com que muitas dessas pessoas tomassem posse mesmo de suas terras, acabou que fez com que diversos mecanismos muito objetivos e ineficazes fossem ali tomados em consideração para que a pessoa pudesse ter acesso. E aí a lei foi um pouco alterada através de um decreto de 2003. E aí a pessoa ela passou a se autodominar quilombola. E ela sendo aceita ali pelaquela comunidade, ela pertencendo ali àquela comunidade, ela consegue ter acesso a uma parte dessa terra quilombola. Então, a questão de autodeclarar quilombola virou muito mais uma questão aí de identidade, uma questão cultural, uma retomada histórica mesmo, né, da salvaguarda das terras desses grupos. Mas mesmo assim eles continuaram tendo muitos desafios, ainda mais no que diz respeito aos interesses, né, das classes mais abastadas, dos grandes latifundiários, dos donos de terra ao redor, que acabam às vezes invadindo essas terras, às vezes submetendo essas pessoas a trabalhos pesados, devido ali até mesmo à falta de condição de produção por algum motivo, por falta de recursos, enfim. E apesar de ter essa lei dela ter sido um marco muito importante, ela ainda precisa de ser acompanhada, né, de práticas sociais e políticas efetivas mesmo. E aí, gente, eles também esbarram em outra dificuldade, que é a questão de fazer valer a lei devido a essa tremenda burocratização que existe no país e devido a essas heranças, principalmente do período colonial e imperial aí do Brasil, que faz com que essas populações, deixadas à margem historicamente, acabam não sendo favorecidas, né, pelo corpo jurídico. Isso porque existe, né, um racismo institucionalizado e os aparatos jurídicos, eles também acabam refletindo isso. Então, às vezes, uma pessoa acaba correndo atrás do seu direito de obter a terra, mas isso demora e são vários fatores ali que competem, né, para que isso aconteça de fato. E, gente, lembrando que a questão da educação, ela, historicamente, no Brasil, é bastante elitizada e hierarquizada. Por quê? Na maior parte do período histórico brasileiro, a educação, ela não foi para todas as camadas da sociedade, muito pelo contrário. Desde, mais ou menos, aí, o início do século XX, a maior parte das instituições educacionais, elas foram voltadas para os filhos da elite mesmo, enquanto as pessoas mais pobres eram educadas ali em suas casas, através de um professor que ia numa comunidade. Então era uma coisa muito mais difícil, né? Tanto que até os dias de hoje existe uma evasão escolar muito grande da população negra, da população afrodescendente como um todo, e também das pessoas que vivem em situação rural, que vivem nos campos, porque essas pessoas historicamente foram deixadas à margem mesmo do sistema educacional, também os indígenas e outras populações aí que foram negligenciadas. E até hoje a gente enfrenta, né, esse reflexo desse descaso histórico do Brasil. Bom, gente, desde que a educação pública ela foi ampliada no país, muito em conta aí, depois de diversas lutas sociais, de movimentos sociais, de movimentos artísticos, de bastante manifestação popular, né? A partir do final do século XX e início do XXI, essa educação pública ampliada, muitas das vezes a única forma
aí de ascender socialmente. Então, as populações quilombolas, através do acesso a essa educação, ela acaba ali possibilitando com que seus jovens, né, consigam aí uma qualidade de vida melhor através da educação. Mas ainda é muito desafiador a questão do fomento a uma educação que priorize pela questão da diversidade cultural, que consigam abranger, né, dentro de seus currículos aí as diversas populações que formaram o país, né, populações africanas, de diferentes culturas, de diferentes tipos de religiosidade, também com relação à população indígena. Então, essa questão ainda é muito desafiadora. Quando a gente vai ver o currículo que é aplicado nas escolas, a gente ainda percebe que a concepção eurocêntrica é aquela que é privilegiada ainda, mesmo após todas essas mudanças. Então, essa luta é uma luta constante, né, pela modificação de currículos, pela modificação de metodologias e de práticas que consigam realmente incluir todos os nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, através do sistema de ensino e proporcionando não apagamento, né, de suas culturas de origem, da formação da sua ancestralidade. Então, esses fatores são primordiais. Então, gente, a gente destaca aqui, né, a importância da criação da educação quilombola como modalidade de ensino, a partir da lei aprovada em 2003. A gente vai falar um pouco mais dela daqui a pouco, os detalhes. Mas essa questão da educação quilombola como modalidade e também a Organização Nacional das Comunidades Quilombolas também são fatores muito importantes para promover aí, né, gente, a conscientização política, social mais abrangente e pedir novas formas de reparação histórica através dessa instituição e dessa política que promove essa educação de forma a salvaguardar as identidades provenientes de escravizados que vieram da África com uma bagagem assim totalmente rica de culturas, línguas diferenciadas, de religiões, de imaginários, de pensamentos, enfim. Tudo isso que contribui tanto para a Constituição do Brasil e que deve continuar sendo cada vez mais pregado e protegido, né? Segundo a historiografia, galera, em todos os lugares do Brasil que houveram escravidão, existiam também formas de resistência. E é isso que o quilombo sempre foi, né, em sua história. Desde mais ou menos o século XVII é que a gente tem relatos sobre quilombos no Brasil. E para que de fato existiam esses quilombos, né, galera? Eles foram formados por escravizados fugidos e também libertos, justamente para oferecer ali na região, por perto, formas de sobrevivência em que eles pudessem ser livres e continuar preservando a sua cultura, a sua identidade, as suas formas de pensamento e também suas religiões e manifestar aquilo que eles eram ali. Os quilombos, eles também eram responsáveis por organizar revoltas contra o sistema escravista, insurreições ali, atos que poderiam contra, né, esse modelo. E também, galera, eles também serviam de abrigo, não só para esses escravizados fugidos, né, terem formas de sobrevivência, de resistência, mas também para populações indígenas, em alguns casos, e também para alguns brancos pobres. Esse era o caso, por exemplo, do Quilombo dos Palmares, que foi constituído ali na região de Alagoas, numa região montanhosa, e aconteceu isso, né? Eles abrigaram inúmeras pessoas, sendo que a maioria eram negros, escravizados, e eles resistiram por bastante tempo e chegaram a abrigar muitas pessoas dentro desse quilombo, que é aí um dos mais famosos, né, dentro da nossa história, e inclusive em homenagem a um dos seus líderes, chamado Zumbi dos Palmares, que dia 20 de novembro é comemorado aí o Dia da Consciência Negra. E esse feriado é muito importante, não só por conta da questão, né, que é muito importante, da gente destacar aí
a contribuição desses afrodescendentes para a constituição do nosso país e a gente destacar as formas maravilhosas, demonstrações culturais, mas também um feriado de cunho político que remonta, né, a gente a essa questão da importância da reparação histórica, da nossa trajetória de violência, de preconceito, de desigualdade, justamente para que a gente continue clamando por essas coisas, né, gente? Porque, pensando bem, a gente já teve diversas políticas públicas, diversas práticas que contribuíram para a diminuição, né, do preconceito, da desigualdade em algumas esferas, mas se a gente não continuar lutando socialmente por isso, além da gente não conseguir avanço, a gente também não consegue manter o que a gente já conquistou, né? Então, por isso que isso é essencial. Bom, gente, através também de pesquisas históricas, se viu que os quilombos, eles não foram formados apenas por escravizados fugitivos, nem revoltosos que estavam organizando insurreições e tal. Eles também foram formados por outras formas de organização. Por exemplo, existia o caso de que a família toda, né, e o senhor de escravos, eles faleciam, e aí a terra, ela era habitada ali pelos ex-escravizados, eles formavam ali uma comunidade. Tinham também os casos, galera, em que a pessoa, ela era forreada, ou depois da Lei Áurea, por exemplo, mas a pessoa não tinha pra onde ir, né, com as suas famílias, porque eles não receberam nenhum tipo de suporte, nenhum tipo de recurso ali depois de deixarem de ser escravizados. Então, o que acontecia era que eles pegavam uma parte, né, dessa terra ali em volta da fazenda para que formassem ali famílias e viravam uma comunidade quilombola. E até hoje, né, esses remanescentes de quilombos, eles lutam para ficar nas suas terras. Porque a terra, galera, não é só um meio de subsistência, né? Ainda mais para outras culturas que não advêm dessa cultura capitalista que foi implementada aqui através da colonização, onde a terra, ela tem uma simbologia diferenciada, né, de espaço, de constituição, de identidade, de espaço que liga, né, a pessoa à sua ancestralidade, à sua religiosidade, que a pessoa consegue se comunicar com divindades, com antepassados. Então, essa questão da preservação da terra é muito importante, né? Porque faz também com que essas pessoas acabem preservando essas memórias, né? Que fazem também com que a pessoa tenha mais força para continuar ali dentro da sua luta social. Então, essa questão da terra é um fator muito, muito presente aí nessa luta quilombola, porque eles possuem ensinamentos muito importantes dessa questão da importância da terra, assim como os indígenas também possuem uma relação muito mais orgânica, né, com a terra, com a natureza. Isso não ocorre dentro do sistema capitalista, que só vê a terra assim como um recurso para explorar, para se ter mais capital, né? Então a gente percebe aí esse choque, né, esse conflito aí existente entre essas duas concepções, ainda mais porque os grupos mais abastados, eles têm essa visão capitalista muito extremada, né? Então no Brasil, por isso que existem, né, tomadas de terras, por isso que existem invasões de mineração, de mineradoras, de madeireiras e de latifundiários, enfim. E essa luta pela terra é constante. Tanto que a questão da reforma agrária é uma questão que desde o núcleo ali do movimento quilombola, e não só quilombola, mas de comunidades rurais, da população sem terra, que é pauta, né, de comoção popular entre esses grupos, a questão da reforma agrária. A reforma agrária, né, que ela foi já realizada em muitos lugares que hoje em dia são capitalistas. Essa questão da reforma agrária é muito polêmica no Brasil, porque ela foi por muito tempo, desde o século passado, atrelada à questão do comunismo, esse fantasma comunista que tem tudo e tal. Mas na verdade é que, por exemplo, a França, que hoje em dia é um país super capitalista, eles fizeram reforma agrária ainda na Revolução Francesa. Então já faz séculos que diversos países europeus já fizeram, e a gente ainda está aqui lutando por essa questão. O Caio Parado Júnior, ele escreveu um livro sobre reforma agrária que é muito interessante, pra gente ver aí como essas ideias elas podem mesmo ser colocadas em prática. E essa questão é muito importante, por isso que a gente precisa se informar bastante sobre, ao invés de acabar catando ideias no ar e acreditando que essa questão é algo que não é, entendeu? Então, gente, lembrando que depois da Lei Áurea, né, a questão
do pós-escravidão, ela foi tratada assim com muito descaso, né? Se criou a ideia de uma tal democracia racial, mas que na verdade nunca existiu. As questões ali dos povos que tinham sido escravizados foram deixados à margem da sociedade. Eles não receberam nenhum tipo de subsídio depois de 300 anos de mais de 300 anos de escravidão. E acabou com que ocorresse ali a luta pela invisibilização dessas culturas, desses povos, dessas demandas e a tentativa de branqueamento da população, para que esse passado ele fosse apagado, sem que o Brasil tivesse que lidar com ele. E aí isso deixa marcas na nossa população até os dias de hoje, né, que a gente percebe aí em forma de violência, em forma de preconceito, de racismo e das dificuldades, né, que muitas das vezes as pessoas pretas periféricas têm de ascender socialmente devido à falta de reparação histórica que ocorreu durante a maior parte do século XX. E só vai começar a ocorrer ali no final do século XX, através de lutas de movimentos sociais, de ONGs que passaram a existir durante esse período histórico e também devido à mobilização das universidades importantes como a USP, que faziam, né, palestras, eventos, congressos e tal, para que essa questão ela viesse em pauta, né, para as pessoas. E aí, como eu falei, uma das leis mais importantes foi a Lei 10.639, de 2003. Essa lei institui, né, o feriado de 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. E ele também essa lei também torna obrigatório o ensino de história e cultura africanas e afro-brasileiras dentro do currículo escolar em todas as disciplinas, mas preferencialmente dentro da história do Brasil, da literatura e da educação artística. Mas, todavia, entretanto, como eu disse, né, essa implantação efetiva dessa educação quilombola dentro da comunidade escolar, dentro das instituições escolares, ainda é um desafio, devido à necessidade, né, de flexibilização em currículos, até no calendário escolar, dependendo das especificidades dessas comunidades quilombolas também. Então, como eu falei, apesar de nós termos conquistado os direitos, a gente precisa sempre lutar por eles e por melhorias, para que realmente essas leis possam ser implementadas com efetividade e proporcionem, né, gente, mudanças sociais que a gente espera. Então é isso. Eu agradeço vocês por terem ficado até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não é um vídeo completo sobre o assunto, tá, gente? Porque se fôssemos falar mesmo bem a fundo sobre essas questões, daria muito mais tempo. Mas eu tentei dar uma pincelada para que vocês pudessem entender essa importância dessa questão e também alguns marcos e um pouco aí também sobre a realidade social em que a gente vive, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada. Se gostaram, curtam, compartilhem, comentem, que é muito importante. E quem ainda não é inscrito no canal, por favor, faça aqui sua inscrição para acompanhar mais vídeos sobre ciências humanas e aulas de história. Então, um beijo, até a próxima.